Nós estamos agora na igreja de Hagia Sophia, ou Hagia Sophia. Esse lugar que você está vendo aqui, de onde eu acabei de descer, era o púlpito da igreja. Olha que curioso, o púlpito ficava num lugar bem alto. Está vendo a cruz ali? Da época dos cruzados. Nesta ocasião, a liturgia da igreja era centrada, pelo menos durante esse período, na palavra de Deus. E o que eu vou mostrar para você agora é como que a mudança litúrgica e teológica também mudou a disposição dos móveis, dos artefatos, do próprio edifício em si. Imagine, as pessoas todas ficavam sentadas e ouviam a palavra sendo explanada lá de cima. Isto aqui é uma tradição que o cristianismo herdou desde as sinagogas, isto mesmo, as sinagogas dos tempos de Jesus. Só para você ter uma noção, na época de Cristo, isso está em Lucas capítulo 4, versículo 4, diz que Jesus foi à sinagoga conforme o seu costume e levantou-se para ler. E deram-lhe o livro do profeta Isaías. Na sinagoga daquela época, você lia a palavra de Deus em pé, num plano mais alto do que a população, do que os que estavam ali, os outros membros, para que as pessoas tivessem a reverência de que o que estava sendo dito era a palavra de Deus, era a palavra do Altíssimo. Por isso se lia em pé, num lugar mais elevado. Aliás, é por esta razão que as igrejas ainda têm, pelo menos algumas delas, o costume de à frente ter um lugar mais elevado, onde está o púlpito, e esse lugar é chamado de plataforma. O que é plataforma? Uma elevação. Então aqui você tem uma ideia. Agora vejam o que aconteceu. Quando a palavra de Deus deixou de ser o centro, quando os clérigos e os responsáveis pelo culto em si não estavam mais preocupados com a palavra de Deus, e sim com os costumes ritualísticos, as pessoas agora mudaram a estrutura do edifício. Não havia mais esse púlpito, havia apenas o quê? Uma mesa mais embaixo. E nessa mesa praticava-se a Eucaristia, a comunhão, porque o centro agora da liturgia não era mais o estudo da palavra, mas sim o ritual em torno dela. Ou seja, agora o que valia era a Eucaristia, era a bênção do vinho, do pão. Não que essas coisas fossem erradas. A bênção do vinho, do pão, a Santa Ceia, faz parte dos mandamentos de Cristo. Mas eles nunca deveriam estar no centro da adoração, no centro da liturgia. Esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. O centro da liturgia deve ser exclusivamente o anúncio da palavra de Deus. E gravitando em torno desse centro da palavra de Deus que vem o louvor, o cântico, a simbologia, o pão, o vinho, as orações, o momento de confraternização, mas o centro é a palavra de Deus. Quando a igreja perdeu esse centro da palavra de Deus, ela não apenas mudou a estrutura do edifício, perdendo aquele púlpito mais alto e vindo mais para baixo, ela perdeu mais do que isso, perdeu o fundamento na palavra de Deus. Tem mais uma curiosidade a respeito dessa questão de ler a Bíblia num ponto mais alto. Na época de Cristo, quando ainda estavam na sinagoga, quando não havia igreja, a ideia era o seguinte: a Torá, a Bíblia Sagrada dos judeus, deveria ser lida em pé, para que todos soubessem que o que está sendo pronunciado é a palavra de Deus. Mas na hora de explicar aquela mensagem, o celebrante sentava-se. Por quê? Porque aí ele falava como um professor para os seus alunos, mas um ser humano para ser humano. Não era alguém superior, alguém divino. Era um ser humano com outros humanos, compartilhando as suas experiências e a sua vivência acerca da palavra de Deus, que era lida no plano mais alto. Além disso, tem uma outra coisa que eu quero mostrar para você aqui. Nós temos na região várias colunas que você pode ver aqui. São colunas da época medieval, do século 6 depois de Cristo, ano 538, por exemplo, 530, nessa época. E eles ainda tinham, nessa ocasião, um costume que nós encontramos também nos tempos da Bíblia Sagrada. Qual o costume? Quando você erguia uma coluna como esta, ela era erguida por um patrocinador, alguém que mandava fazer, quem sabe o próprio rei, o imperador, um rico da cidade. Então essas pessoas às vezes escreviam na coluna o seu nome, o nome de sua família. E o arquiteto-chefe também colocava o nome dele na coluna. Veja aqui comigo o que nós temos aqui embaixo. Várias dessas colunas, você tem as iniciais aqui. Veja que aqui está um T e um E, que pode ser a abreviatura de algum nome, quem sabe do próprio nome de Teodora,
ou de algum arquiteto, algum chefe dos construtores que ergueu aquela coluna, ou ainda alguém que mandou financiar esta obra. Este exemplo aqui ilustra mais uma passagem, uma promessa do Apocalipse. E com essa promessa, ali está escrito que ao vencedor faloei uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais ele sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, e o nome da Nova Jerusalém, e o nome do meu Deus. Esta é uma promessa do Senhor Jesus a cada um de nós no livro do Apocalipse. Fazer de mim e de você uma coluna no santuário de Deus da Nova Jerusalém. Eu espero que você esteja gostando desses vídeos. Portanto, acesse, faça parte também dessa rede, divulgue o canal Rodrigo Silva Arqueologia, clique no sininho, divulgue, e é um prazer que você sempre esteja assistindo aqui com a gente, e a gente se encontra num próximo vídeo aqui no canal do YouTube.